Queridos irmãos, graça e paz, chegamos no 19º dia do nosso encontro de oração pela vida da igreja, pela evangelização, e eu acredito que você esteja de pé, acompanhando, orando, e nós com certeza vamos ver o fruto do nosso trabalho, que Deus vai abençoar as nossas vidas e abençoar a vida da igreja. Hoje a gente tem como tema igreja no templo e igreja nas casas. Não há como nós falarmos de um evangelho genuíno, puro, sem que haja um novo nascimento. Esse é o início, é o marco inicial do nosso encontro com Cristo. E também não há como viver um novo nascimento sem que haja um novo estilo de vida. O novo nascimento gera em nós um novo estilo de vida. Isso porque nós passamos a ser novas criaturas e como tais temos muito que compartilhar com as pessoas daquilo que nós tínhamos antes, nossas angústias, nossos problemas, e que o Senhor fez a grande diferença na nossa vida. E não há como se falar em novo estilo de vida sem que os nossos corações estejam desejosos de buscar as coisas lá de cima em primeiro lugar e depois nas coisas aqui da terra. Então, quando isso acontece conosco, novo nascimento, novo estilo de vida, então o que acontece? Os nossos corações se veem desejosos de nos encontrarmos no templo para adorar juntamente com os nossos irmãos. É por isso que vamos ao templo, para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas não ficamos só no templo. Ao deixarmos o templo, nós sentimos um desejo no coração de continuarmos a adoração ao Senhor agora com as nossas vidas. Nós deixamos a adoração para entrarmos no campo da ação. Agora nós vamos trabalhar. Quando deixamos a igreja, vamos trabalhar, né? A igreja é o grande encontro. Quando acaba o grande encontro, que nós vamos para casa, não é para esquecer o grande encontro e ponto final. Não, agora nós vamos para a nossa casa como igreja. Estávamos reunidos no templo como igreja e agora como igreja nós vamos para a nossa casa. E como igreja nós chegamos na nossa casa. E como igreja nós vamos detectar as necessidades pessoais das pessoas ao nosso caminho, nossa vizinhança, nosso trabalho. Nós vamos encontrar pessoas com diversas necessidades e que agora que nós deixamos o templo, nós vamos encontrar essas pessoas. São vizinhos, são pessoas com problemas conjugais, com problemas familiares, com algum desajuste social, doença, desemprego, e nós sempre vamos ter a oportunidade de atuar como igreja na casa dessas pessoas. Agora, eu como igreja na minha casa, a minha casa é a igreja. E quando eu vou atender uma necessidade de alguém, agora a igreja saindo da minha casa e indo para a casa do vizinho, para a casa de algum necessitado que precisa da ajuda. Quando nós saímos e fazemos isso, o evangelho na vida de muitas pessoas sai de uma teoria para uma coisa prática, porque muitas vezes nós conhecemos o evangelho na teoria, ouvimos, cantamos, falamos, pregamos, mas quando nós deparamos com as necessidades das pessoas e que nós vamos ao encontro delas
para sanar, para ajudar, para abençoar, é a igreja indo ao encontro das pessoas nas ruas, nas casas, nos trabalhos. E muitos são os vizinhos, muitas são as situações que nós vamos ao encontro para abençoar como igreja de Cristo na terra. Então, a igreja não está só no templo, a igreja está também onde eu estiver. E se na casa do vizinho tem alguma dificuldade, agora vou eu lá, a igreja viva, caminhando, e chega na casa do necessitado. Todas essas questões fazem com que a igreja viva saia do templo, da posição de adorador, e vai ao encontro do necessitado na sua casa. É bom que se diga que na sua casa, a casa pode ser na rua, como foi o caso da parábola do bom samaritano. A igreja viva chamada Jesus foi ao encontro do bom samaritano, da parábola, né, que Jesus contou do samaritano ferido. Ou seja, o samaritano, igreja viva, foi ao encontro do assaltado na casa dele, ou seja, na rua onde ele estava caído. Não necessariamente tem que ser na casa, pode ser no ônibus. Quando se fala a igreja nas casas, é na casa, mas pode ser na rua, pode ser no ônibus, pode ser em vários lugares. Como reunião formal, o mais comum é na casa, mas isso também muitas vezes acontece no serviço de muitas pessoas. E esses encontros informais que acontecem, eles são motivados pela amizade, pelo companheirismo, pelo dia a dia, e isso faz com que as pessoas se abram mais do que às vezes se fazem no tempo, se abram mais, e também se torna um canal motivador para que essas pessoas também cheguem ao templo, cheguem à igreja. Portanto, nós somos chamados, irmãos, para adorar no templo, para servir no templo, mas também somos chamados para adorar e para servir nas casas. Não existe chamado só para a igreja. Pode ser que haja um chamado só para a casa, porque a casa também é a igreja. Eu sou a igreja. Agora, essa posição de só igreja e ir para casa, só igreja e ir para casa, isso não é evangelho. O Senhor nunca nos chamou para isso, e Ele também não morreria para que nós fôssemos apenas ter um encontro quase que social na igreja. A igreja não é... O templo não é encontro social. O templo é um lugar onde nós reunimos para adorar, para aprender e para depois sair para praticar nas casas, fora da igreja, sempre lembrando que dependemos da ação do Espírito Santo para que a nossa palavra tenha peso, faça a grande diferença no coração das pessoas. Portanto, irmãos, diante dessa da importância desse assunto, três coisas se fazem necessárias que a gente ore. Orar, pedir para que Deus abra a nossa casa, mova o nosso coração para que a gente possa abrir a nossa casa. De repente é uma coisa meio nova para a gente, mas se a gente tiver interesse no coração, o Senhor vai fazer isso. Para que Deus abra a nossa casa. E para que os encontros que aconteçam na nossa casa sejam encontros agradáveis, frutíferos, que pessoas se convertam e que a gente possa sentir o prazer de estar obedecendo aquilo que o Senhor nos orientou para fazer. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, toma nosso encontro de hoje em suas mãos, a igreja no templo, mas a igreja nas casas também, que possamos entender isso. Não existe cristianismo socado dentro da igreja, só nisso, encerrando nisso. Não existe isso. Isso é encontro social. O verdadeiro cristianismo, nos alimentamos na igreja e saímos para compartilhar com as pessoas fora da igreja. Nos abençoe e faça-nos entender, e dependemos da ação do Espírito Santo para mover essa verdade no nosso coração e nos inspirar para fazermos isso como o Senhor nos pede. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, e que nesse antepenúltimo encontro o seu coração já possa estar bem aceso
para essa necessidade que nós temos e precisamos para o crescimento da igreja e para o crescimento pessoal também. É impossível a igreja crescer sem que você cresça também. Agora, você crescendo, você é motivo para a igreja crescer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.